Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Louvado seja o Senhor. É muito bom nós estarmos amanhecendo mais um dia ao lado de um Deus tão gracioso. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, irmãs, todos aqueles que ouvem este devocional. Amém? Agradecemos a Deus realmente porque vemos a manifestação de Deus a cada novo dia em que a gente está com a família, que nós estamos bem, né, que estamos sob os cuidados de Deus. Queridos, nosso devocional no Evangelho de Mateus tem avançado. Ontem nós falamos de um assunto que ficou de completar hoje, não é verdade? Acho que vocês se lembram. Nós estávamos tratando da questão de como ficaria a nossa situação diante daqueles que quisessem, né, se aproveitar dos filhos de Deus, dos cristãos, porque Jesus nos chamou para nós sermos, amarmos a justiça, para nós sermos perseguidos por Ele, para nós sermos mansos, misericordiosos, essas bem-aventuranças que Ele menciona. E a gente começou a falar aqui, né? Então, e se o mundo, se o ímpio desejasse aproveitar de pessoas boas que querem fazer somente aquilo que é certo, que querem viver na verdade? E ontem a gente viu que Jesus mencionou, né, que até aquele presente momento o povo judeu observava a lei da vingança, olho por olho, dente por dente. Então, se alguém lhe fizesse mal, você procurava os meios de retribuir à altura, né? E nós vimos ontem que o Senhor ia nos ensinar e nos ensinou, primeiro tirando a vingança das nossas mãos e colocando toda a questão que envolve a nossa vida nas mãos de Deus. Nós vamos confiar no Senhor, né? E não termos sentimento de vingança dentro do nosso coração. Né? E hoje ele vai nos falar o porquê. Ele vai recordar mais um aspecto que era observado, ensinado pelos fariseus naquela época, e até mesmo mal interpretado, né, da palavra do Senhor. E meditando, irmãos, nessa manhã, né, para edificar o nosso dia, edificar a nossa vida, a gente vai ver que Jesus complementa, né? Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, meus irmãos, aqui nós observamos muita graça de Deus nesse mundo, muita graça de Deus sobre os ímpios, sobre os que não temem o seu nome. E Jesus, ele está nos chamando agora com uma nova natureza, que já temos falado sobre isso, somos novas criaturas, e ele está nos chamando agora para nós ficarmos ao lado dele. Ele trata esse mundo com misericórdia e com graça. Né? Deus, ele manda chuva, Deus, ele alimenta, Deus, ele sustenta com o ar, ele sustenta com, até mesmo abençoando as obras. Né? Você vê que essa questão, a gente vai até estar trazendo uma mensagem sobre isso, essa questão do ímpio prosperar, ela é uma questão que inquieta muitas pessoas, né? Como pode a pessoa não teme a Deus e prospera na vida e tudo que faz dá certo,
Mas a gente vê também, claro que tem o pecado, tem a impiedade, tem a maldade, tem coisas que Deus não aprova, mas a gente observa também muita gente que a gente vê que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, vai prosperando, né? E o Senhor vai sustentando esse mundo, mesmo que ele seja cheio de pecado, porque Deus é bom, Deus é gracioso, e Deus espera, né, do ímpio que ele se arrependa, que em algum momento da sua vida ele reconheça, não é, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus está fazendo na sua vida. É claro, se ele não se arrepender, ele terá ainda uma sentença mais dura, porque foi alvo da misericórdia de Deus a vida inteira e não viu, não reconheceu que Deus, esse Deus maravilhoso existe e atuava na sua vida. Mas Deus não deixa de amar. Deus não deixa de amar todas as suas criaturas. Deus não deixa de se importar com cada uma delas. Mesmo quando a pessoa não conhece a Deus, mas ela clama a Deus muitas vezes, na sua compaixão, na sua graça, o nosso Deus estende a mão, o nosso Deus socorre, o nosso Deus age na vida daquele que pede. E aí, como nós poderíamos dizer que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos os bem-aventurados do Senhor, se nós não agirmos ao lado do nosso Pai, se nós não formos como, agirmos como Deus age? Ele nos mudou, Ele nos transformou. Não pode haver ódio no nosso coração. Então Jesus está chamando, explicando para nós por que nós devemos orar pelos ímpios. Porque nós devemos orar pelos que nos perseguem. E não somente isso, porque nós devemos amar as pessoas que nos perseguem. Eu sei que esse é um dos aspectos mais difíceis de ser um discípulo de Jesus. Mas está aqui. É muito claro, né? Jesus não está falando uma linguagem figurada. Ele realmente está dizendo para nós que, como novas pessoas, nosso coração deve estar cheio de amor por todos, ainda aqueles que nos perseguem. Por que o Senhor deseja que nós oremos por eles? Meus amados, porque o juízo de Deus, alguns irmãos que nos conhecem há muito tempo já me ouviram falar isso. O juízo de Deus, ele já está concretizado, já é certo na vida do ímpio. Mas ainda há uma possibilidade de salvação, ainda há uma possibilidade de perdão, ainda há uma possibilidade de conversão deste ímpio. Então, se ainda há uma possibilidade, Deus continua investindo nele, enviando a chuva todo dia, cuidando todo dia. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir, ter fé, confiar que Deus ainda transforma vidas e a vida de qualquer pessoa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa dura, uma pessoa que vivia uma vida rebelde, uma pessoa às vezes que até blasfemava, se convertendo. A pessoa queria saber de Deus, entregando a sua vida para Jesus. Se você já teve a bênção na sua vida de ver algo assim, pode ter certeza que este ímpio que se converteu foi alvo de muita oração. Foi alvo de muita gente que o amava, que se importava, que acreditava que Deus podia mudar aquela vida. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que continuar orando. Não importa se a pessoa é perversa, não importa se a pessoa nos maltrata até. Entreguemos para Deus o que nos acontece. Não vamos guardar no nosso coração rancor, que a gente tem falado aqui. E vamos regar com oração, porque assim nós seremos filhos do nosso Pai que está nos céus. Porque a atitude de Deus ainda é. Então, Jesus ele não deixa nada de fora. Ele está, eu recordo para você, ele está no Sermão do Monte, estendendo, detalhando as bem-aventuranças, detalhando como deve ser a vida do seu povo, a sua vida.
a minha vida, a nossa vida. Amém? Não há povo na terra que seja desafiado a amar os seus inimigos como aqueles que são de Jesus, como aqueles que seguem o nosso Senhor. Então, se nós fizermos assim, seremos filhos de Deus, do nosso Pai Celestial. Olha que maravilha! Amarás, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Né? Orai porque eu posso mudar a vida dessa pessoa. Orai porque se ela não se arrepender, o juízo sobre ela já está certo. Deus não vai pensar a respeito, depois da morte de uma pessoa que morre em seu pecado e não se arrepende. Ele não vai pensar a respeito. Já está escrito. Né? Não há um justo sequer, e todos aqueles que nascem nesta terra já estão condenados. Nós já nascemos nessa condição por causa do pecado. O pecado não entra no céu. Mas se nós orarmos, Deus pode transformar a vida das pessoas. E o Senhor pode levá-las para o céu. Amém? Então, que nós tenhamos esta atitude, irmãos. Vamos renovar as nossas forças, né? Vamos renovar a nossa fé na conversão das pessoas. Porque Deus pode, o Espírito Santo trabalha ainda hoje. Não deixe de orar, não deixemos de orar. Esse é um grande papel da igreja. Aleluia. Glorificado seja Deus por isso. Nessa manhã nós vamos fazer isso. Eu gostaria que você lembrasse aí das pessoas que você tem colocado em oração nas mãos de Deus. Lembre que Deus está cuidando ainda destas pessoas, que elas estão vivas, que elas podem ter uma oportunidade. E agora, fechando os nossos olhos, vamos orar por este mundo ímpio, não pedindo a destruição, mas pedindo a salvação, como filhos de Deus que somos, em nome de Jesus. Amado Pai, nós, Senhor, recebemos de Ti um chamado, recebemos de Ti, Senhor, um grande desafio, sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Mas o Senhor não espera que nós façamos isso porque nós temos um coração bom, mas porque o Senhor trabalha em nosso coração, porque o Senhor mudou a nossa vida, porque nós fomos alvos, nós que também vivíamos uma vida de impiedade, fomos alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Nós sabemos bem, Senhor, o que é isso, ser perdoado, o que é ter deixado um caminho de morte, um caminho de trevas, e viver agora num caminho vivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós oramos agora por todas as pessoas, Senhor, que se levantam contra o Teu povo, Senhor Deus, que estão nesse mundo ignorando a Tua presença, para que o Senhor as converta, para que o Senhor mude seus corações. Oramos por aqueles que estão perto de nós, na nossa convivência diária, oramos por aqueles que estão longe, em nome de Jesus. Senhor, só Tu podes converter, só Tu podes mudar o pensamento daqueles, Senhor Deus, que estão duros por causa do pecado. Em nome de Jesus, nós abençoamos, em nome de Jesus, com a salvação para a glória do Senhor. Amém. Amém. Que assim seja, meus amados, que assim sejamos nós todos os dias como filhos de Deus. Queridos, não deixe de acompanhar, eu vou sempre divulgar aqui porque nós precisamos espalhar essa palavra, né? Não deixe de acompanhar, e se você não conhece ainda o nosso canal, ali no YouTube, onde a gente posta mensagem, a gente posta esses devocionais. Então, eu peço que você visite esse canal De Manhã com Jesus, o nome do canal, e se inscreva lá, né? Nós estamos atualmente com 93 inscritos, mas a gente deseja que esse número cresça, né, para que se espalhe esta boa semente. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.